Está no ar mais um Direito e Justiça, sempre uma alegria estar aqui com você, podendo levar tanta informação de qualidade, com tantos convidados importantes, que fazem você refletir sobre tantos aspectos, seja do direito, seja da justiça, sejam de quaisquer outras áreas que se conectam com isso que a gente faz aqui. Por isso a nossa satisfação em sempre estar com vocês, para que vocês consigam depreender aquilo que de melhor é trazido tanto pelo nosso entrevistado, quanto também pelos nossos colunistas. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma grande amiga minha, que vai falar sobre a sua carreira, também vai falar sobre um aspecto importante que ela vem desenvolvendo atualmente na vida profissional dela, para que você também possa se inspirar, que como você sabe, esse é um dos grandes propósitos do nosso programa, fazer com que você possa tirar daqui lições importantes para que progrida cada vez mais na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Além dessa entrevistada, que eu ainda não vou anunciar quem é, para que você fique curioso aí do outro lado, nós temos também o nosso queridíssimo Ney Daniel, que traz as notícias da semana, sempre atualidades, sempre que vem aí de encontro aquilo que você está buscando, muitas vezes uma jurisprudência, uma legislação nova, para que você sempre consiga estar devidamente atualizado. Teremos também a coluna do Leonardo Scholl Ramos, que traz aí atualidades do mundo do direito de família e sucessões de forma descomplicada. Temos também aí a coluna de direito também imobiliário, para te atualizar nesta área importantíssima que é a área imobiliária. E também teremos aqui a coluna do Matheus e Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo. O programa está simplesmente imperdível nesse dia, até porque nós não podemos deixar também de considerar a participação do In Loco, que também visa trazer para você muitas informações e compartilhar muitas experiências significativas com os convidados da doutora Janaína Chiaradia. Então, não vai embora, espera aí! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu querido amigo, como eu disse para vocês, eu volto então agora nesse primeiro bloco com a minha convidada para lá de especial, que é a doutora Camila Bertatelli Pinheiro, minha querida amiga, que veio hoje ao Direito e Justiça para dar uma entrevista para nós aqui, né, depois de muito tentarmos, né, Camila? Conseguimos. Marcamos várias vezes, mas hoje, felizmente, ela está aqui conosco. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora. Sabe que a doutora é uma grande inspiração para mim. Foi quem me ensinou a advogar, então eu tenho muita honra de estar aqui e muito feliz de estar nesse ambiente, estar aqui com você novamente e agora no seu programa. Então, fico muito contente. Obrigada. Imagina, a alegria e a satisfação é toda nossa, porque ter você hoje aqui é sinônimo de sucesso. É um sucesso que você conquistou, porque você realmente batalhou, eu acompanhei o início da sua carreira, sei o quanto você sempre foi devotada, dedicada, né, sempre buscou dar o seu melhor, né, nunca se entregou, sempre vestiu, né, a camisa, né, sempre sentiu as dores, né, e realmente as dores do cliente, né, a vontade de crescer, sempre falou mais alto, né, uma pessoa que realmente merece estar onde está e merece principalmente estar aqui para ser inspiração, porque ela é uma grande inspiração e ela é aquela pessoa que sempre vai ser aquela grande referência que eu tenho mesmo de advogado, de ser humano, porque sempre esteve ali demonstrando o carinho que tinha por tudo que fazia. E é assim que a gente precisa de pessoas, né? Porque são pessoas antes de profissionais. Então eu só tenho a te agradecer, Camila, porque você sempre foi para mim uma grande referência como pessoa e hoje você é sobretudo como profissional também, porque você está se desenvolvendo na sua carreira de forma brilhante
E por isso que você precisa estar aqui para trazer para o nosso público tudo isso que você tem vivido, as suas experiências, o que te motivou, o que te levou a fazer o direito, enfim, a tua história de vida, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Depois de tantos elogios, eu não sei nem o que falar, porque assim, nós caminhamos juntas, né? Mas para contar a minha história, para chegar aqui onde até eu conheci a doutora Débora, o que eu vou trazer, por que eu vim para o direito, o que aconteceu, como que eu vim parar aqui. E é muito engraçado, porque quando eu era criança, o meu pai sempre falava: Camila, você é muito séria, você tem que ser delegada, você tem que fazer isso, aquilo. Eu comandava lá todo mundo, queria ser a líder de todas as crianças na escola. E eu cresci, fui para a adolescência, gostava muito de maquiagem, a gente ficava naquela transição, o que eu vou fazer, não sei o que fazer, mas quero fazer uma faculdade. Vou ouvir o que meu pai disse. E fui para o direito. O primeiro ano a gente sabe que não temos muitas matérias ali que são propriamente de direito, é mais filosofia, sociologia. Então, no início, assim, eu fiquei um pouco perdida, mas desde o primeiro período eu já quis trabalhar e fazer um estágio. Então, como eu achava que eu seria uma criminalista, ou então que eu faria algum concurso para delegada, eu fui trabalhar numa delegacia e descobri que aquilo não era para mim. Então, de lá, fui para outros escritórios, passei por vários estágios da área de direito empresarial, direito civil, trabalhista também, passei pela parte de controladoria. Então eu quis, assim, passar por vários lugares para entender o que eu queria mesmo. Inclusive, dentro dessa parte de criminal, eu fui para um gabinete, fiz um estágio voluntário para ver se eu queria mesmo aquilo. Então, à tarde, eu fazia estágio do meio-dia às 6 e de manhã eu fazia esse voluntário no gabinete. E eu gostava e tudo, mas não era o que abrilhantava meus olhos. É uma linda carreira, né? Você ser um advogado criminalista, mas para mim não deu. Então eu continuei nessa linha do civil ali, do empresarial. Fui para o escritório de responsabilidade civil, que foi onde eu fui parar na doutora Débora depois, onde a gente se encontrou e ela me deu uma oportunidade de ouro, né, doutora? Eu tinha acabado, recém me formado, o escritório que eu trabalhava, um dos sócios me indicou. E eu fui trabalhar com a doutora Débora, ela me deu essa oportunidade, que assim, quem é advogado sabe, acho que não só na nossa área, mas diversas áreas você sai da faculdade e você tem receio, o que eu vou fazer? Será que eu vou ser contratado? O que vai ser da minha vida? E eu lembro de ter ido, a gente ter conversado e deu tudo certo, a gente se conectou ali, segui nessa carreira do direito imobiliário até então. Também era uma área que eu não tinha tido contato ainda, então eu aprendi tudo com você, doutora. Então, assim, tudo isso que você falou sobre mim, eu falo sobre você, porque se hoje eu estou onde eu estou, se hoje eu estou com o escritório, foi porque você me deu essa oportunidade. Não só a oportunidade da parte técnica, mas o desenvolvimento pessoal, de eu aprender como lidar com as pessoas, como lidar com o cliente, como lidar com as ações, fazer uma audiência. Eu lembro que a minha primeira audiência, a doutora ficou doente, eu tive que fazer essa audiência, estudar o processo, deu tudo certo, mas o meu coração ficou... Mil, né? Ficou a mil, porque né, a primeira audiência é a primeira audiência. A gente nunca esquece. Nossa, é a primeira audiência e foi indo, e eu ia com medo mesmo, e você sempre acreditou em mim. Então, assim, eu falo com muito orgulho hoje, né, registrado aqui, que quem me ensinou a advogar foi a doutora. É você, que hoje é minha amiga. Não é só tanto esse respeito que eu não consigo chamar de Débora. Eu sempre falo doutora, porque foi assim que eu te conheci, é esse carinho que eu tenho. Então, dentro disso, fiquei ali 2 anos, né, a doutora acreditou em mim, o escritório cresceu, foram vindo outras pessoas, estagiários, outros advogados, e eu fui crescendo junto, os desafios foram vindo, e às vezes a gente achava que não ia dar conta, mas quando saía uma decisão, a gente comemorava, quando tinha os nossos aniversários, né, as nossas confraternizações, então foi muito bom, foi ali que eu aprendi a advogar. As minhas outras experiências foram muito boas também, claro que me moldaram para poder estar ali,
Mas onde eu fui para o campo de batalha, onde eu tive que enfrentar o leão, foi ali com a doutora. Então, depois disso, fui convidada para ser sócia de um escritório. Hoje eu estou lá. Então é eu e mais o meu sócio, nós somos eu e ele, temos mais uma equipe. E lá hoje nós advogamos para a empresa. Então, se hoje eu estou lá exercendo isso na área empresarial, com licitações também, a gente vai falar um pouquinho depois, foi fruto disso. Então, o meu perfil hoje de advogada é muito parecido com o da doutora, porque você me moldou. Então, assim, não tenho palavras para dizer, né, sobre isso, assim, você sempre vai estar lá em cima para mim. E hoje nós trabalhamos advogando para empresas dentro da área de empresarial, tributário e licitações. E a licitação apareceu na minha vida também, assim, foi tudo assim muito inusitado. Todas as coisas que aconteceram na mininha vida, assim, é muito engraçado que a gente fala que tem coincidências. Eu não sei se é Deus, né? Eu acredito em Deus, então para mim existe deusidência, né? Não só coincidências. E a licitação, ela caiu no meu colo de uma maneira assim por um cliente. Não era uma área que eu pensava em atuar. Nunca, na faculdade a gente sabe que tem algo assim, um administrativo mais geral, então você tem um contato muito básico ali. Sim. E ela caiu no meu colo, o cliente chegou, ele participava de licitação e ele precisava de um recurso. E nós já atendíamos ele no empresarial ali. E eu falei, olha, nós não atendemos, nós não fazemos isso, você precisa procurar um advogado especialista. Ele, não, eu quero que vocês nos atendam, porque a gente já confia. E aí que eu fui me ver louca, né? Fui estudar para aprender, para colocar aquilo em prática, porque o cliente precisa. Então, acabei me apaixonando pela área, é uma área totalmente diferente, ela tem muitos detalhes, né, tem a questão, né, da publicidade, então os pregões têm que ser públicos, né, tem uma questão ali política também envolvida, então é uma área totalmente diferente do direito. Então, assim como o criminal, assim como, por exemplo, o previdenciário, são áreas que são assim que você tem que buscar estudar depois. Imobiliário, que a gente tem só direitos reais na faculdade ali, mas você tem que se especializar. Exatamente, o duro da faculdade é isso, porque a gente vê tudo de uma maneira muito rasa, né, muito incipiente. Daí você chega na atuação, né, Camila? Aí você vai se debruçar sobre a questão específica. Você fala, meu Deus, onde eu estava na faculdade que eu não vi isso? É aí que a gente realmente vai para, né, para aquela batalha ali e fala, meu Deus, onde buscar, como buscar, onde que está. E aí é o grande aprendizado, porque você realmente vai entender como é que funciona. E por isso é muito importante também, Camila, até a gente vai falar no próximo bloco, sobre a necessidade de um bom estágio, né, para você conseguir já interagir com as áreas e conseguir também saber onde buscar, como fazer, familiaridade com a área, né? E isso é muito importante para o nosso público, porque aí a gente sabe que tem muita gente buscando se colocar no mercado, buscando sua profissão. Então é importante falar, como a gente está num programa que se volta ao direito e à justiça, justamente esses vieses que nós encontramos nas carreiras jurídicas e a necessidade então da gente conseguir saber se direcionar depois, porque o momento é na faculdade. Depois a gente já tem que, supostamente, estar apto a atuar, né? Exato. Mas para a gente continuar, então eu vou chamar primeiro o Ney Daniel para ele trazer as notícias da semana e depois a gente volta falando sobre isso. Saudações às nossas telespectadoras, aos nossos telespectadores e também ao entrevistado da semana aqui no programa Direito e Justiça e também a nossa jornalista e apresentadora Débora de Castro da Rocha. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar deste programa, que possui a ação de informar você assuntos que estão sempre linkados ao cotidiano das pessoas. E hoje, os comentários se dará onde a 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o provimento à apelação da Caixa Econômica Federal contra a sentença que obrigou a instituição a pagar um cliente valores por danos materiais e por danos morais. Há movimentações fraudulentas efetivadas em sua conta bancária. Ao analisar o caso, o relator destacou que no extrato bancário da parte autora foram efetivadas várias transações por determinado tempo, como saques
e terminais de autoatendimento. Do mesmo modo, compras debitadas, pagamentos de boleto e envio de transferências eletrônicas. O relator sustentou ainda que a alegação da parte reveste-se de verossimilhança, pois o nexo ou elementos há evidências de saques fraudulentos. Segundo ele, a Caixa Econômica não conseguiu provar que não houve problema no sistema de serviço bancário, ou que a culpa era exclusivamente da parte autora. Enfim, nós e você, consumidor, estamos sempre de olho. Bom, gente, espero que você, que sempre nos acompanha, tenha gostado desta informação que trouxemos para você com muito carinho e que quer saber mais, ou então encaminhe perguntas ou sugestões, então entre em contato conosco pelas nossas redes sociais do programa e agradecemos imensamente a audiência ao programa Direito e Justiça. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Voltamos então com o nosso segundo bloco aqui nessa conversa super agradável com a doutora Camila. Até difícil chamar de doutora, né, pela amizade que nós temos. Sim. Mas é uma questão de respeito, até porque ela conquistou o espaço dela com muito mérito, com todo o mérito do mundo, né, sempre correndo atrás, sempre buscando ali justamente se aperfeiçoar na nobre arte e ofício que é a advocacia. O que muito me orgulha, porque eu sempre enxerguei isso nela e hoje isso com certeza está aí, né, devidamente demonstrado por tudo que ela faz. Mas antes dela chegar aqui, antes dela estar hoje como sócia de um grande escritório aqui em Curitiba também, ela passou por vários lugares, assim como ela comentou lá atrás, né, Camila? Vários estágios, e a gente fala sobre isso, gente, eu falo da importância, porque quando você está fazendo uma faculdade de Direito, você precisa, obrigatoriamente, independentemente daquilo que você anseie, você quer ser advogado, promotor, quer ser juiz, defensor, o que for, professor, você precisa fazer estágio, até para você entender as áreas e se decidir. Né? Claro, porque a gente já é forçado, normalmente, né, Camila, a decidir tão cedo, né? Algo com 17 anos você já tem que escolher para sua vida. Não tá errado também mudar depois, absolutamente, mas eu digo assim no sentido de que a gente já é compelido tão cedo a escolher. Então, se você tem que escolher e já tem que fazer uma faculdade, começa uma faculdade, naturalmente que você também deve procurar fazer estágios para tentar se encontrar, né? E nesse caso, Camila, você comentou, olha, eu passei por alguns gabinetes, alguns escritórios, né? E nesse ponto que eu queria que você falasse para o nosso público da importância de até mesmo, né, que você falou, olha, eu até pensava ali no criminal, eu trabalhei em gabinete criminal, mas assim, depois não era bem aquilo, mas eu acho que até para ter essa experiência, né? Sim. Entender que não é isso que você quer, não é verdade? Sim, é importantíssimo. E assim, eu vejo que, pelo menos eu, quando eu entrei na faculdade, você entra assim, exatamente como a doutora trouxe, muito novo, não sabe o que vai ser, você é jogado ali e o primeiro ano é um teste, muita gente sai, no segundo ano muitas pessoas não continuam a faculdade, porque o primeiro ano não é o que determina os demais 4 anos que não tem pela frente, e algumas pessoas acabam desistindo. E eu, antes de entrar na faculdade de Direito, eu trabalhava numa empresa o dia todo. O que eu fiz? Para eu poder fazer a faculdade, eu tive que sair dessa empresa porque os horários não eram compatíveis. Então, quando eu entrei na faculdade, haviam 2 necessidades. Uma financeira e a outra de experiência. Que a maioria, né, dos brasileiros enfrenta, né? Então, assim, para mim, eu queria aprender sim, mas eu também precisava financeiramente. Então, assim, ali no primeiro período eu fiquei batalhando, mas eu lembro que entrei na faculdade em fevereiro, em março eu já estava fazendo entrevista. Claro que com conhecimento praticamente zero, porque não tinha mesmo, né, estava começando. Então, fiz algumas entrevistas até que, eu quero ir para a área criminal. Fui para o estágio numa delegacia, vi que aquele ambiente também não era bacana porque eu queria, porque eu estava buscando. Saí de lá, fui para um escritório, surgiu uma oportunidade de ir para um escritório que era focado em consumidor e trabalhista. Ali eu fiquei por 1 ano, muito bacana também, tive várias experiências lá. Lá eu aprendi organização de documentos, peticionamento, como fazer uma manifestação. A gente sabe que na nossa área isso é muito importante. Parece básico, mas se você não entende isso,
como é que você vai se tornar um bom advogado no futuro se você não entende a base? Então eu passei por esse escritório, depois eu senti a necessidade de ir para um escritório um pouco maior para entender a organização, como que funciona, e fui para um escritório que é bem conhecido, inclusive em Curitiba, Correia de Castro, e lá eu fiquei na parte de controladoria, estagiei nessa área. E assim, para mim, assim, abriu o campo de visão, porque eu nem sabia que existia um setor de controladoria, que era só para protocolos, para controle de prazo, tinha uma equipe enorme para isso. Então, assim, foi algo novo para mim, que eu aprendi ali também organização, diligência, você ser rápido, você ter uma visão ampla do todo, organização, olha, o prazo é hoje, mas você tem que enviar até às 12 horas, por exemplo. Por mais que seja até meia-noite, você tem que enviar até meio-dia, para a controladoria poder fazer o seu trabalho bem feito. E lá eu consegui também entender que um dependia do outro. Se uma função saísse fora, alguém não conseguisse cumprir com a sua função, ia prejudicar todos os outros. Na verdade, toda a empresa é assim, mas lá eu consegui ter essa visão por ser uma organização grande, maior, né? Então, lá eu passei pela controladoria, mas eu ainda não peticionava. E a gente sabe que para nossa área, você tem que peticionar, você tem que saber escrever, você tem que ter essa experiência. E eu busquei uma oportunidade onde eu pudesse peticionar, porque na controladoria a gente não fazia isso, era mais um controle, uma questão administrativa ali. E eu fui para um outro escritório que é focado em empresarial, e lá eu também aprendi a peticionar. Lá eles me deram diversas oportunidades de fazer manifestações, petição inicial, contestação. Então ali que eu comecei a vivenciar o processo e ligar com o que eu via na faculdade. Porque às vezes, muitas das vezes você está na faculdade e você não está na prática. E aí é muito difícil de você conseguir aplicar. Porque se você passa todo o teu período sem fazer nenhum único estágio, quando você for advogar, meu amigo, vai ser difícil. Sinto muito dizer, não é impossível, mas vai ser. Porque existem coisas que é do teu dia a dia ali, sabe? Não é o que está na teoria. Um protocolo de uma petição, os sistemas eletrônicos. Você conversar, despachar, claro que o estagiário não faz isso, mas você ver o advogado que você está ali se espelhando, fazendo, você já aprende. Vai falar com o juiz, com o desembargador. Acompanhar audiências, né? Acompanhar na audiência. Então, são tantas coisas que pra gente falar aqui até falta tempo. Então, é extremamente importante. E depois desse escritório, eu fui pro escritório do Dr. Cleiton Reis, né? Reis e Alberdi, que é o Dr. Cleiton Reis, o Guilherme e a Maiara. Foi o escritório antes, o último que eu saí como estágio para entrar como advogada com a doutora Débora. E lá também eu tive uma experiência fantástica em responsabilidade civil. Todo mundo sabe que o Dr. Cleiton Reis é uma sumidade, né, no direito, em dano moral. O Dr. Guilherme Reis também, a doutora Maiara. Então, é uma alegria muito grande também ter trabalhado com eles, ter tido essa oportunidade de estar lá. Eu aprendi muito. É uma área também totalmente diferente. Lá eles tinham paciência de ensinar, de corrigir, de falar, Camila, como que você tem que fazer para ser uma boa advogada. Tanto é assim que quando o Dr. Cleiton que me indicou ali para a doutora Débora, que quando eu fui trabalhar com a doutora, muitas das coisas foi resultado desses estágios. Então, quando eu fui para ser advogada, né, quando eu me tornei advogada, eu peguei minha carteirinha da OAB, todas essas minhas experiências, elas contaram para eu me tornar uma boa advogada. Claro que audiências, ali, coisas do dia a dia, eu tive que aprender aqui com a doutora Débora. Mas, se eu tivesse sido apenas jogada, talvez não teria dado certo a nossa relação. Né? Porque realmente é muito difícil você conciliar a parte teórica com a parte prática. Então, essas experiências de estágio é muito importante, tem que ser feita. Às vezes, assim, as pessoas não conseguem fazer estágio pelo financeiro, porque pagam um valor um pouco menor, porque já diz, estágio, é uma bolsa, né? Você está aprendendo. Mas se você conseguir meio período, é só meio período, você conseguir dedicar para a parte jurídica, para você estar lá aprendendo, vai fazer toda a diferença. Assim, eu não sei como eu seria se eu não tivesse feito estágio. Porque hoje eu aplico coisas que eu vi nos meus estágios. Sabe? Até hoje, assim, a gente sabe que depois que você vai crescendo,
você vai ficando mais na parte estratégica, né, decisões ali do que vai ser feito, mas às vezes você precisa voltar para o protocolo, você precisa fazer uma manifestação, e quando você volta, é da época do estágio. Exatamente, é dali que você vai lembrar. Isso, né? Inclusive depositaram tanta confiança que você abriu um leque maior de trabalho, né, Camila? Exato. E é isso que a gente vai continuar falando no próximo bloco. Agora eu vou chamar a coluna de Direito Imobiliário e na sequência a gente volta aqui com a Camila, então, falando sobre essa linda carreira que ela construiu. Vamos lá? Olá, meu querido amigo! Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje nós vamos falar de uma recente alteração que sofreu a própria Lei de Registros Públicos, que agora possibilita o cancelamento extrajudicial do compromisso de compra e venda, daquele contrato de compra e venda que você celebrou aí e eventualmente, em virtude do inadimplemento contratual do comprador, você pode agora dispensar o ingresso com ação judicial, porque nós tivemos aí com a recente lei 14382 de 2022, essa alteração que muda lá a Lei de Registros Públicos no artigo 251A. E nesse sentido, então, quando a gente tem essa mudança, nós podemos simplesmente resolver esse contrato de maneira extrajudicial, a partir do momento em que há o cancelamento do registro de compra e venda, ou seja, então, a partir do momento em que for instada ao pagamento aquela compradora e deixar de fazer, ou aquele comprador que assim deixar de proceder, a possibilidade de que seja cancelado, então, esse registro, dispensando por completo a necessidade de ingresso com ação judicial nesse sentido. O que, claro, né, gente, contribui aí com a possibilidade de judicialização, que é tão aventada já e não é de hoje, de também evitar a morosidade, decisões que não são aquelas que as partes esperam dentro desse processo, e até mesmo a celeridade que é tão buscada em situações assim, especialmente quando você está diante de uma compra e venda que restou frustrada em virtude do inadimplemento da obrigação. E vejam que neste caso é muito importante considerar que deve haver uma cláusula resolutiva expressa, pessoal, porque isso sim vai dar ao seu contrato essa possibilidade então de que haja esta resolução extrajudicial a partir do cancelamento desse registro que pode acontecer. Claro que existem requisitos, existe a necessidade de que a parte que está devendo ali, a compradora, seja então notificada para que faça o pagamento desta obrigação e caso não o faça, sim haverá permissão para que então o registro venha a ser cancelado. Vejam que mediante então tal cancelamento, essa parte que é a vendedora poderá ingressar com ação de reintegração de posse a fim de que este imóvel então seja restituído, ou seja, tenha a sua posse devidamente restituída com base então nesse cancelamento do registro que já aconteceu. Então este é mais um ponto extremamente importante da lei, dessas alterações todas que nós tivemos, né? E especialmente agora quando a gente fala de registro público e essa alteração toda do registro eletrônico, para que você também possa ter aí, seja você advogado, seja você parte, interessado, comprador, vendedor, aí uma possibilidade maior ou até muito mais efetiva de retomar o seu imóvel, né? E você também, que é o devedor, também, claro, né, possa ter o direito de adimplir a dívida, resolver esse problema antes de que, ou, né, melhor falando aqui, antes de permitir com que este registro seja cancelado, porque hoje está bem mais simples, bem mais fácil e isso pode realmente caracterizar aí uma perda desse direito, ou seja, desse imóvel, se você realmente não souber que você precisa fazer o pagamento dentro do prazo de 30 dias, né? Isso contabilizando, inclusive, o valor devido mais os emolumentos do cartório, tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês de forma muito resumida aqui, rápida, para que consigam cada vez mais se aproximar do direito imobiliário, me despeço na certeza de que pude contribuir um pouquinho mais aí para essa busca de conhecimento e também para que você possa cada vez mais saber mais desta área tão importante do direito que é a área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima!
Voltamos então aqui com o nosso terceiro bloco, continuando a conversa com a doutora Camila. Bom, Camila, são tantas coisas, né, durante a profissão, tantos desafios, tantos receios, tantos temores, inseguranças, né, incertezas. Isso até eu falo para o nosso público, né, que a gente está aqui justamente para demonstrar que é possível, né? Que você lutou com tanta dificuldade, você acreditou em você, passou por tantos estágios, né? Como disse, se apaixonou pelo direito criminal, Sim. acabou casando depois com o direito empresarial, né? Agora Civil em geral, né? Então é assim, nem sempre você vai efetivamente continuar trabalhando ou vai se fixar na área que você começou. Muitas vezes é um experimento, uma necessidade que você tem até para saber, não, isso aqui não é para mim. Né? Eu tenho uma outra vocação, eu tenho uma outra tendência, eu tenho um outro gosto. E muitas vezes demora muito para realmente a gente conseguir se encaixar numa área, porque são muitas áreas, gente. Além das áreas que nós temos profissões jurídicas, né, Camila? Então, você, por exemplo, faz lá um estágio num gabinete, você pode, se de repente, se voltar aí a ideia de fazer um concurso para magistratura, o que também é maravilhoso, ou para promotoria, ou para defensoria. Então, são vários leques. Daí porque, gente, quem faz faculdade de Direito realmente tem que buscar fazer vários estágios para que consiga, então, saber o que é para si. Vai fazer um concurso, vai ser advogado, ou dentro da advocacia, que área vai escolher. Então, é muito importante, gente. Por isso que a gente hoje também traz a Camila aqui, por essa ascensão dela muito grande, por essa vitória que ela tem na carreira dela, por toda a dedicação que ela tem, por ela ser esse orgulho para mim, porque ela é minha eterna pupila. Né? Eterna pupila. Muito embora hoje seja uma grande advogada, mas a gente sempre lembra lá o comecinho, né? E saber que a gente contribuiu também, isso é muito, muito bom, né? Torna tudo muito melhor, né? Sim, é fruto, né? Eu sou teu fruto. Exatamente. Então eu fico muito feliz, né? Hoje eu sigo também no jornalismo, né? E muito fortemente, mas eu gosto de compartilhar, sabe, essas questões, porque bem ou mal, né? Acho que é um pouquinho do que a gente deixa aqui na Terra, sabe? Tentar fazer um pouquinho de trazer um bem, né, para as pessoas, mostrar que é possível vencer na vida, né, ver que você não veio de berço de ouro, como se diz, né, eu não vim de berço de ouro, então a gente consegue conquistar com a nossa luta, acreditando que é possível. Então o nosso público precisa saber, Camila, por isso que é muito importante até você falar hoje, depois que você saiu, né, do escritório, né, e está hoje como sócia de um grande escritório, ao lado do teu sócio também, do Tiago, né, que vocês têm hoje toda uma gama de trabalhos, né, associados com vocês. O que vocês têm desenvolvido lá? Então, depois que eu acabei deixando o escritório, vou contar aqui, na verdade, como que começou o escritório e como que eu cheguei lá. O escritório iniciou em 2016, 2017, apenas com o Thiago. Ele começou sozinho, depois ele teve um sócio, desfez essa sociedade, ficou ele e uma estagiária, e ficou assim, ele é estagiário, ele resolvendo, ele era o eu escritório. Porque, né, no começo é assim mesmo, né? Nós peticionamos, fazemos audiências, falamos com o cliente, cuidamos da agenda, a gente faz um tudo. E o escritório começou dessa forma. É muito engraçado porque tanto ele como eu não viemos, como a doutora disse, de berço de ouro, né? Tudo que a gente construiu hoje foi com muito esforço, tanto assim que eu fui a primeira a me formar na família, ele também. Então, nós temos as histórias parecidas. A doutora também tem uma história parecida assim, né, doutora? Então, nada foi dado de mão beijada, tudo foi muito trabalhado, né? Tem dias que a gente sai meia-noite do escritório, 7 horas da manhã já está lá de novo. Então, assim, embora a gente seja novo, mas estamos trabalhando bastante para chegar. Aí, ainda não estamos onde queremos chegar, mas trabalhamos bastante para isso. Então, quando eu fui trabalhar com ele, era essa área proposta. E eu vim do direito imobiliário, né, com a doutora Débora. Claro que eu tive as experiências anteriores ali, no direito civil e no empresarial. Aí, com ele, eu comecei a funilar. E um certo momento, um cliente chegou, eu trouxe lá no primeiro bloco para vocês, e quis que a gente advogasse para ele na área de licitações. E eu devolvi para ele isso, dizendo que não,
nós não iríamos fazer, até porque a gente preza muito, né, pela qualidade do serviço, nós não somos especialistas nessa área, essa área é uma área muito específica e você precisa de alguém que vai te assessorar, até posso te ajudar a procurar. Porque confiança é tudo também. A confiança é isso. Né? Dentro ali do escritório, quando o cliente vem, ele confia em você, ele quer que você resolva o problema dele. Então, se você não tem a especialidade para resolver, então, melhor não fazer. E foi isso que a gente falou. Olha, não temos essa especialidade aqui, não tem ninguém no escritório que possa fazer. Não, mas eu tenho certeza que vocês conseguem, vocês vão atrás. A gente falou, olha, não somos, nós vamos te ajudar nisso, então, já que você não quer contratar um outro escritório. E foi assim que veio a licitação, né, o direito ali administrativo, mas mais propriamente dito a licitação e contratos públicos, para o escritório. Que bacana. Porque aí eu que assumi isso. O Thiago ficou ali com aquela parte tributária e empresarial e eu assumi essa parte de licitações e, modéstia à parte, eu estou gostando muito, né? Isso caiu no meu colo e eu comecei a estudar, comecei atrás e vi um mundo de possibilidades dentro da licitação, que é algo bom para nós, é bom para os clientes, né? Tem muita coisa aí tem muita desinformação na internet, que as pessoas não conseguem passar. Então, hoje o escritório está afunilado nessas áreas. Mas eu vou chamar agora então a coluna do Dr. Leonardo Scholl Ramos com o direito de família de forma descomplicada e também sucessões, para te ensinar cada vez mais sobre essa área importante do direito. Vamos lá? Olá amigo, olá amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém orientações práticas para problemas do seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje eu quero discutir um ponto muito importante para pessoas que estão passando pelo processo de inventário. Muitas pessoas reclamam de que o inventário é um processo muito moroso, burocrático e que leva anos para ser resolvido. Então, no vídeo de hoje eu quero explicar que tipo de coisa, que tipo de ação podemos tomar, que tipo de ação os herdeiros podem tomar para agilizar esse processo e finalizar de uma vez por todas a partilha de bens. E se a gente quer resolver um problema de demora, nós precisamos entender ao menos o que causa uma demora no processo de inventário, não é mesmo? Então a gente pode pensar em coisas muito comuns, como por exemplo não ter os recursos financeiros necessários para finalizar o processo, conflitos entre os herdeiros e muitos outros, sendo esses dois primeiros os mais comuns. Resolver esse tipo de coisa nem sempre é possível. O que o advogado ou o que o herdeiro pode fazer é trazer o mais rápido possível ao juiz as coisas necessárias, tudo que o juiz precisa para finalizar esse processo de inventário. Isso pode parecer até muito comum, redundante ou até mesmo nada além do óbvio, mas a verdade é que muitos inventários ficam paralisados por conta da falta de cumprimento das ordens judiciais e também por herdeiros que acabam criando algum óbice ao bom andamento do inventário. Tudo que um juiz precisa para finalizar um inventário é saber quem são os herdeiros, saber quem é o falecido, saber quais serão os bens a partilhar e o valor desses bens a partilhar, como esses bens serão partilhados e, por fim, o pagamento de todos os custos e impostos necessários. Então, como nem sempre podemos pagar de uma vez todos os custos e impostos necessários e também nem sempre é possível conter conflitos e brigas entre os herdeiros, ao menos cabe aos herdeiros trazer ao juiz todas essas informações sobre os herdeiros e sobre os bens. Inclusive, se esses bens estão irregulares, é melhor regularizá-los e depois entrar com o processo de inventário. Do contrário, estarão sendo criados vários novos atos e, consequentemente, o juiz vai ter que apreciar cada ato. Então imagine, aqui faltou uma coisa e aí o juiz vai pedir para que o herdeiro traga a documentação necessária. Quanto tempo isso vai levar? 4, 5 meses? Vai depender muito do Poder Judiciário. E isso é uma coisa que está fora do nosso controle. Assim, trazer a documentação necessária para o juiz ou para o escrivão do cartório é o principal ponto do inventário que deve ser resolvido pelos herdeiros. Outras questões como custos, impostos podem ser resolvidos com a venda de um bem, mas não é uma coisa que é resolvida rapidamente, né? Em regra não é resolvida rapidamente. Questões de conflitos também
dificilmente são resolvidos na prática, certo? E a demora e a burocracia são questões alheias e que estão totalmente fora do controle tanto do advogado quanto do herdeiro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil para você. Agora voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Voltamos então após a coluna do Dr. Leonardo, sempre com explicações importantes aí para nós, com quem a gente sempre aprende muito. Bom, doutora Camila, então agora eu gostaria muito que você falasse para o nosso público aqui sobre as licitações, né, que vocês estão fazendo com tanta constância, né, com tanta vontade lá e agora desenvolvendo esse segmento dentro do escritório. Até para o nosso público saber como funciona, né, até mesmo para uma área aí, eventualmente que queiram seguir. Eu acho que vai ser bem interessante aqui para a gente fazer essas ponderações. Então, licitação. Vamos trazer aqui para o nosso público como que funciona, o que é a licitação, né? Como que funciona, como que as pessoas podem participar, as empresas podem participar, é possível, não é? Tem muitas pessoas que acham que é muito burocrático e é uma coisa inimaginável. Tem pessoas que já colocam uma questão política e falam, eu não vou lidar com o governo, não quero... Eu já ouvi isso de alguns clientes, eu não quero lidar com o governo. Mas a licitação é muito mais que isso. Então, o que é uma licitação? Então, você pensa o seguinte, tem administração pública, eu gosto de usar o exemplo do hospital. Então, o hospital público, tudo que está lá dentro é licitado. Então, um material médico que precisa, você não vai chegar lá, bater na porta do hospital e dizer, olhe, vocês querem comprar o meu material? Não, tudo tem que ter um processo público, uma transparência. Então, tem toda a fase preparatória, publicado um edital, e as empresas que fornecem esses materiais, aqui eu estou dando um exemplo de hospital, mas tem universidades, desde caneta, papel, tudo é licitado. Então, tudo passa por um processo de licitação, que é publicado um edital no portal oficial da União, e lá você vê o objeto, vê o preço, lá está tudo discriminado para o que você precisa para poder participar. Então, as empresas que têm esses produtos, que não são só produtos, mas também prestação de serviço, porque também licita a prestação de serviço, você tem que analisar esse edital e ver se você se encaixa. O que acontece? Tem muitas pessoas, tem dois lados aqui. Tem aquele que às vezes acaba crescendo o olho e achando, nossa, tem lá, por exemplo, uma licitação de R$1 milhão. Vai participar, nunca participou, porque você não precisa ser advogado para participar de uma licitação, até porque qualquer empresa pode. Tem muitas pessoas que falam, eu sou microempreendedor, empresa de pequeno porte, não posso participar? Pode. Então as pessoas têm muita dúvida. Então tem duas vertentes. Aquele que olha o edital e acha que às vezes vai ficar rico, por exemplo, então vai lá, analisa, vê o objeto, eu consigo entregar, o valor está ok, eu consigo com o preço e participa. E na hora de assinar o contrato, porque é muito sério esse processo de licitação, é importante eu trazer aqui até a importância de você ter uma assessoria ali, mesmo que não precise de advogado, por exemplo, o juizado especial. Você não precisa de advogado no juizado especial até determinado valor, mas se você não tiver uma assessoria, você pode sair gravemente prejudicado. E nesse caso você pode. Então, quando você participa sem nenhum conhecimento, apenas achando que vai ganhar rios de dinheiro, vai fazer a sua vida, você não observa o edital, porque o edital ele tem 70 páginas, às vezes muito mais, menos, então são editais longos, e tudo que está lá é importante, o edital é lei. E às vezes você vai participar, você olha o objeto, apenas o objeto, o valor, vai lá para a fase de lances, quando é o pregão, quando a modalidade é pregão, porque também tem várias modalidades de licitação, não vou trazer aqui, porque senão a gente ficaria umas 3 horas falando. Vamos supor, você vence, deu tudo certo, homologou, assinou o contrato, mas você não consegue entregar. Na hora de entregar para o órgão, você não consegue. Ali faltou uma assessoria. Porque se tivesse uma assessoria jurídica desde lá do edital, já teríamos visto, analisado o objeto, analisado todas as certidões, porque também você tem que estar com uma empresa totalmente redonda, não pode ter nenhuma dívida. Teria avaliado tudo isso, conversado com o diretor da empresa,
né, visto se ele poderia entregar a parte financeira e também a questão do objeto, porque às vezes acontece mesmo, você faz lá a análise financeira, você acha que dá, na hora de entregar, meu Deus, eu me perdi a minha primeira licitação, não era assim, eu tô sendo no prejuízo, eu não vou entregar. Não é assim. Você vai ter penalidades, e penalidades graves de não poder participar, de eu ter a empresa ficar inidônea por 5 anos. Então, são inúmeras penalidades para quem participa sem ter ali uma assessoria e não entrega, você não entregar o objeto depois de contratado. Então, não é simplesmente, não quero mais. Então, esse é um lado. E existe aquele que vai participar, ele estuda, ele procura, ele está com uma assessoria, ou então ele tem todo esse cuidado de ver com o financeiro dele, por exemplo, se ele consegue bater com aquele preço que está lá, né, com o que foi sugerido, isso falando de pregão, que tem os valores. Ele cuida com isso, às vezes ele até vai contratar uma pessoa para auxiliar, ou ele já tem um conhecimento anterior. Geralmente dá tudo certo, ele consegue entregar o produto, ou então ele sabe de tudo isso, mas chega no final, ele tem problema com insumos, né? Às vezes é uma fábrica, ele tem que produzir e não chegou o material. Como que faz? Como que tem que ser feito? A gente tem que ver o reequilíbrio econômico do contrato. Tem muitas pessoas que perguntam, vale a pena, não vale? Depende, vale. Se você for uma empresa que consegue deixar ela redonda, não tem dívidas nenhuma, está querendo alavancar os negócios da sua empresa, porque hoje o maior comprador é o governo, é a administração pública, movimenta bilhões, né, de negócios hoje. Então, se você tem essa vontade, você tem um produto aí, porque tudo hoje é licitável, produto ou prestação de serviço, é possível de você participar, desde que você tenha uma assessoria para isso. Né? Então, esse é o nosso trabalho mesmo, de auxiliar os clientes desde a primeira etapa, desde a fase preparatória, desde ver a documentação, se ele pode participar ou não, se ele não pode, então vamos adequar essa empresa para ela poder participar, porque isso aqui é um bom negócio para vocês. Então a gente faz isso, até a fase jurídica ali, se precisar recurso, uma impugnação do edital, tudo que precisar ser feito a gente faz essa assessoria. Então, gente, ainda volto com você aqui, Camila, agora eu vou chamar o Matheus Etiro de Castro, a coluna da economia no Brasil e no mundo, e também na sequência o In Loco, para a gente também ter essas informações da semana aí do que aconteceu lá no In Loco, o que a doutora Jonaína tem para informar e compartilhar conosco. E na sequência a gente volta aqui com o nosso bloco final com a doutora Camila. Vamos lá? Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar um pouquinho contigo acerca de um tema bastante relevante envolvendo os trâmites acerca do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Um acordo que vem sendo há muito discutido para a sua celebração, para a sua consumação, que, entretanto, acabou apresentando um relevante entrave recentemente, envolvendo especialmente o entendimento do governo brasileiro acerca das compras governamentais, não querendo, de certo modo, abrir mão das compras governamentais que são geradas em favor das empresas brasileiras. De acordo com o texto que vem sendo debatido entre o Mercosul e a União Europeia, acaba se impondo, em linhas gerais, que as empresas europeias teriam paridade ou pelo menos equidade no tocante às compras governamentais, ou seja, na disputa de licitações abertas ali com o governo brasileiro. De tal modo que, do ponto de vista concorrencial, de acordo com o entendimento do governo, acabaria havendo um movimento em detrimento das pequenas e médias empresas brasileiras do ponto de vista concorrencial, que, por não terem o mesmo nível de produtividade e por estarem operando numa zona, de certo modo, desfavorável do ponto de vista ali das condições produtivas, acabaria havendo um prejuízo em relação a essas empresas, tendo em vista a concorrência das empresas europeias. Por outro lado, bem se sabe também que existem alguns fatores que acabam impedindo, obstaculizando a consumação do acordo,
ali em vista dos grupos econômicos relevantes da União Europeia, em especial de determinados que estão ali, especialmente alicerçados à produção primária, que acabam temendo que o acordo de liberalização comercial acabe tornando mais competitivas as importações provenientes dos países sul-americanos ali no tocante à produção primária, de tal modo que acabaria havendo uma concorrência muito pujante em detrimento dos produtores europeus, pelo menos no tocante à produção primária. Desse modo, acaba se impondo também um obstáculo do ponto de vista dos grupos econômicos europeus. Ou seja, existem fatores que acabam impedindo a celebração do acordo por duas vias. Em linhas gerais, se a gente for pegar, especialmente do ponto de vista do Mercosul, há um grande estímulo em sentido do ponto de vista dos possíveis benefícios que poderiam ser propiciados pelo acordo, em função da possibilidade de ingresso, de entrada de bens de capital e bens de produção relativamente mais modernos que permitiriam a modernização da estrutura produtiva brasileira. Entretanto, acaba se impondo também uma perspectiva bastante pertinente acerca dos efeitos em sentido do processo de desindustrialização que há muito vem sendo vislumbrado na economia brasileira, pelo menos desde a década de 90, que vem apresentando desde então uma diminuição progressiva do percentual da indústria de transformação em seu produto interno bruto. Ao permitir, de certo modo, a entrada de produtos industriais europeus com maior facilidade, acabaria havendo uma concorrência maior e, consequentemente, uma diminuição do ponto de vista da pujança da produção industrial do Brasil, que há muito já vem enfraquecendo. Desse modo, acabariam havendo impactos em sentido tanto da produção, no emprego diretamente, dos trabalhadores na indústria, bem como do salário, na medida em que mais trabalhadores desempregados acabam implicando numa oferta de trabalho relativamente superior à demanda e de tal modo que acaba implicando diretamente numa diminuição do salário, no preço do trabalho. Ou seja, se tratam de efeitos que devem ser de fato considerados, tendo em vista os efeitos, ou melhor, a contextualização da inserção da economia brasileira nas cadeias globais de valor, tendo em vista a sua posição que vem se regredindo cada vez mais no tocante à divisão internacional do trabalho e que, apesar dos benefícios que podem aparecer em função da modernização da estrutura produtiva, há de se ter em vista também esses efeitos negativos que estão sendo colocados, que estão sendo debatidos fortemente no bojo da discussão econômica. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Olá pessoal, Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. E hoje, num dia diferenciado do dela, Débora de Castro da Rocha está aqui conosco para aquelas questões envolvendo, né, a parte do direito imobiliário, urbanístico e muito mais do que isso, né, Débora? É a vivência de quem estuda, de quem trabalha, de quem tem realmente essa expertise para trazer aqui para nós um pouquinho mais, né, do seu conhecimento. Então, assim, hoje eu estou, como todos estão vendo aqui, em um lugar diferenciado dos habituais. Então, Débora está hoje conosco aqui. E eu já passo a palavra para você, minha amiga. Mais uma vez, muito bem-vinda. É sempre um grande prazer e alegria estar aqui, né? Sempre a gente faz, né, todos os esforços, você daí, né, e tá longe de casa hoje, né, correndo para conseguir dar conta aí dos compromissos, né? E a gente também aqui sempre nessa vontade de transmitir um pouquinho mais, né, para o nosso público e também ter essa participação tão importante que é para nós, né, estar no Inloco, né, que realmente aí tem um público fiel, que nos espera, né, depois desde que a gente noticiou o nosso retorno, aí está sempre aguardando e sempre é ansioso para ver qual é o próximo tema, né, e a gente sempre fala, né, que a nossa temática ela é tão rica,
Parece que é tão simples falar de imóveis, né? Ah, mas já me perguntaram, nossa, mas o que tudo tem para falar de imóveis? Parece que é tão pouca coisa, né? Mas é um mundo à parte, como eu falo, né? A gente tem aí tantas complexidades, tantos vieses diferenciados, legislações que são extremamente significativas, né? Várias sub-áreas dentro do direito imobiliário, e isso torna tudo muito importante. Então, quando a gente fala em mudança aqui, minha amiga, o que é essa mudança que é tão significativa? Quando a gente vai comprar um imóvel, né, eu sempre falo, e isso é muito importante, que tanto o incorporador quanto aquele que compra, ou o construtor, né, digamos ali que muitas vezes ele faz, às vezes também de incorporador, que ele proceda o registro do memorial de incorporação. E o que é o memorial de incorporação? O memorial é aquilo que vai dizer o que é o imóvel, como ele é, o que vai ser efetivamente construído, como ele vai ser entregue. Então, o memorial é aquilo que, digamos assim, como se fosse uma radiografia, você consegue enxergar aquilo que vai acontecer. Só que esta radiografia, ela precisa estar devidamente registrada junto ao cartório de registro de imóveis, que aí eu aplico aqui o princípio da publicidade. É quando eu consigo externalizar aquilo que efetivamente vai acontecer com o imóvel. É quando eu dou vida àquilo que vai acontecer na prática. Então, a partir do registro do memorial de incorporação, eu sei o que efetivamente eu posso esperar daquela construção. E se não estiver efetivamente registrado, podemos ter problemas que aí perduram no judiciário por longos anos. Aquele que ainda não está, é em loco.oficial e vai aproveitando todas as séries que estão lá à tua disposição. Beijo bem grande, uma ótima semana a todos, e agora a gente já vai para a nossa dobradinha com Castro Zen. Até mais, minha amiga. Até mais, um abraço a todos. Voltamos então aqui com o nosso último bloco, infelizmente, né, Camila? Mas passa tão rápido, a gente tem tanta coisa para falar, né? A gente vai construindo e reconstruindo histórias, momentos, lembranças da carreira que são tão importantes e que foram tão marcantes, né, na sua vida e que te trazem aqui hoje para esse momento tão especial da sua vida que você trabalha com licitações. Você estava ponderando algumas coisas aqui, né? Explicou como funciona. Então, eu acho que ainda tem mais algumas considerações importantes para passar para o nosso público ainda sobre isso, né? Sim, eu trouxe no último bloco, assim, mais os cuidados que as pessoas precisam ter ao participar da licitação e dada a desinformação na internet. A gente vê muitos vídeos aí de pessoas prometendo ganhar muito dinheiro com a licitação. E aí eu trouxe os cuidados que a gente precisa ter e a importância de você ter uma assessoria. Mas também tem muitos benefícios, afinal de contas, a administração, o governo é o maior comprador do Brasil. Então, lá é o maior cliente. Então, tem muitos benefícios de você estar participando de uma licitação. Né? Eu tenho um cliente que 90% da renda dele é com licitação. Então, é uma área assim que se as pessoas não pensaram ainda em estar participando, de estar vendendo para o governo, é algo que ela deve considerar, tá? Porque não é só produtos, é produtos e serviços. Então você tem uma gama aí muito grande, são municípios, tem muitos, todo dia tem edital sendo publicado, então tem os sistemas eletrônicos que você consegue acompanhar os editais que são publicados no dia. Então vale a pena dar uma olhada, vale a pena você ver quais são as oportunidades, porque se a sua empresa estiver redonda, você tiver o produto, conseguir fornecer isso para a administração, certamente vai ter sucesso. Mas é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Gostei muito de estar aqui com você, passando um pouquinho esse conhecimento e falar aqui da nossa trajetória, né, doutora, que você está comigo. Com certeza, sempre, né? Eu que só tenho a agradecer, né, por tudo isso e fico muito feliz, muito feliz mesmo, Camila, de ver você assim, de ver o quanto você se desenvolveu, né, e a gente quando vê que o filho está preparado tem que deixar ele voar para ele alçar voos cada vez mais altos e que ele realmente possa se realizar, né, e foi basicamente assim e eu fico honrada
de saber, né, que passou pela minha vida, né, e que continua hoje de uma outra Sim. forma, né? Alguém tão especial quanto você, alguém tão brilhante, alguém tão esforçada e que tem um mundo aí para ganhar, e com certeza vou aplaudir cada vitória sua, cada sucesso, e vou sempre ter aquela ponta de orgulho, aquele brilho no olho por saber, né, que você, né, onde você começou, né, por ver lá toda a tua trajetória, acompanhar e hoje ver onde você está. Então, e sei que você vai conquistar muito ainda, você, o teu sócio, que são pessoas realmente arrojadas, profissionais arrojados, seres humanos incríveis, né? E eu torço imensamente para que cada vez tenha mais boas notícias e cada vez veja vocês alçando esses voos ainda maiores, tá bom? Obrigada. Tá, Eu que obrigada por agradeço. tudo, tá bom? Uma honra estar aqui com você hoje. Imagina. Ainda mais lembrando de toda a nossa trajetória anterior. Obrigada pelo imagina. convite mais uma vez, doutor. O que é isso? Eu que te agradeço. E mais uma vez, meu querido público, eu me despeço de vocês, acreditando que hoje a minha entrevistada pôde levar essa experiência grandiosa, pôde inspirar e pôde fazer você refletir também sobre as inúmeras oportunidades que nós temos no mundo do direito. Hoje, especificamente aqui, falando de direito na área de licitações. Então, gente, o mundo é vasto, nós temos muita oportunidade, basta querer. E eu conto com isso, que você vai correr atrás, que você vai se identificar com alguma área e que você vai ser uma pessoa, um profissional de muito sucesso. Tenho certeza, e é isso que a gente faz aqui. É por isso que nós estamos aqui. Um grande abraço e até a próxima semana.